Bem, hoje vocês vão aprender a recuperar um magneto de moto. Esse magneto é de uma Titan 125 2002. Bem, se vocês reparar, de um lado dele aqui, ó, é onde é soldado os terminais do chicote. Então, como dá para ver aí, ó, tem dois fios soldados aí. É um fio marrom e o outro amarelo. Esses outros fios, um está preso aqui a esse sensor e o outro está preso ao terra, mas quando você tirar esse suporte aqui, ó, ele vai sair junto. E se você reparar do outro lado, tem os mesmos dois terminais também, que são soldados a eles os fios da bobina. Esse magneto ele tem 8 bobinas nele. Então, para a gente começar a desenrolar, a primeira coisa é tirar esse chicote aí e fazer o mapeamento. Bem, o mapeamento pode ser feito assim, ó. Desse lado aqui do chicote, você vai colocar aí assim, ó. Vai fazer como se fosse a bobina aí, colocar aí, ó, terminal 1 e terminal 2. Aí você vai marcar as cores. Fio 1 aqui é o fio marrom e o fio 2, nesse caso aqui desse que eu estou, é o fio amarelo. Para quando você for soldar de volta aí o chicote, você soldar ele corretamente. Então vou tirar aqui agora para a gente começar a mapear. Como a gente vai mapear ele? Primeiro eu vou tirar esse chicote e volto a mostrar a vocês. Bem, aqui já está o estator já sem o chicote dele. Eu marquei ali, ó. Esse lado aí é o lado do chicote. Marquei os fios. E do outro lado aqui, ó, dá pra ver que tem 3 terminais, ó. 1, 2 e 3. Isso aqui embaixo o fio estava até quebrado, mas eu puxei ele aqui e liguei de volta aqui, para na hora que a gente for fazer o mapeamento, fazer corretamente. Olha, aqui eu fiz o mesmo jeito aí, ó, como se fosse um estator, marquei os terminais aí, ó, 1 e 2 e o 3 embaixo. Aí você vai reparar no seu aí, qual é o fio que vai começar a desenrolar. Aí você vai marcar lá, porque tem aqui 3 pontas de fio. De um lado aqui, ó, do número 1 aqui, tem 2 pontas de fio. E desse outro lado, uma ponta de fio. Reparando bem, uma dessas pontas de fio tá pegando essas duas bobinas aqui, tá vindo para essa, depois para essa, e depois retorna para esse lado aqui. Mas ao retornar aqui, ela fica debaixo do fio dessa primeira bobina aqui, ó. Então essa bobina aqui é onde é que está o fio que a gente vai começar a desenrolar. Então vamos numerar ela para a gente ver como é que ela vai ficar. Para a gente começar a desenrolar. Vamos fazer um mapeamento certinho delas. Numerar elas certinho. Marcar um ponto de referência. Para se caso os números sumirem, a gente não se perder. Vamos lá. Então aí vocês marcam aí, ó, que começou a desenrolar pelo terminal 1. E o fio está passando primeiro na bobina 1. Né? Que essa primeira bobina que vai começar aqui a desenrolar, você vai marcar 1. E a partir daí 2, 3, 4 até terminar no 8. Então vai ficar aqui, ó. Começa a desenrolar pelo terminal 1. Bobina 1, SR, né, que é o sentido de rotação, horário. Vocês vão perceber que ele foi enrolado no sentido horário, ó. Tá vendo aí? Ó. Então, vou desenrolar essa, contar as voltas e vamos passar para a próxima. Ó, e terminei de enrolar aqui a 1. Vai dar para ver aqui, ó, que ela vai para 8 agora, ó. Para ver que ela vai para 8. E já começa a desenrolar em outro sentido, né? No sentido anti-horário, ó. Ela tinha 64 voltas, então você vai marcar lá assim, ó. Tá vendo, ó? Bobina 1, né? A gente começou a desenrolar, foi no sentido horário. Da 1 ela foi para 8 e está sendo no sentido anti-horário. As espiras eram 64. Como elas são todas iguais, então
todas essas bobinas do estator vai ter 64 voltas. Aí você vai marcando o número saindo dessa aqui, ó. Vai para 7, aí vai para 6, aí vai para 5, vai para 4 e você vê que o fio não passa mais para lá. Então o fio vai voltar para esse terminal aqui. Então você vai colocar lá que finalizou no terminal 3. Isso quer dizer que quando você começar a enrolar, vai começar a enrolar no terminal 3 a partir daquela bobina que ele foi colocado. Então eu vou tirar mais umas aqui e sempre está mostrando vocês como é que é. Então, lembrando que essa próxima aqui que eu vou tirar 8, ó, ela está enrolada no sentido anti-horário. Ok? Então vamos lá. Eu já tirei mais um aqui e agora ela voltou para o 7. Ó. E no 7, dá para perceber aqui, ó, que ela está sendo enrolada no sentido horário. Nisso então você conclui que sempre vai ser uma no sentido horário, outra no anti-horário, até chegar ao final. Então eu vou desenrolar elas agora até no final e sempre procedendo com a mesma marcação no caderno. Ó. Você tirou uma lá, ó, primeira, depois passou para 8 lá, sentido anti-horário. Essa agora aqui que é a sétima aí, ó, a número 7, está no sentido horário. Sempre marcando o sentido dela para quando você for enrolar não se atrapalhar. Então agora eu vou tirar todas elas. Quando estiver chegando no final aqui, eu volto a mostrar para você ver. Olha, como dá para ver, ela finalizou aqui, ó, na bobina 4. Ó, bobina 4. E dá para ver que o fio aí, ó, quando terminou, ele vai fazer aí, ó, um zigue-zague aí, ó, até chegar aí no terminal 3. Então dá para perceber que ele foi soldado ao terminal 3, fez o zigue-zague lá até a bobina 4 e começa a partir da 4 onde finalizou. Aqui, ó. Então o terminal 3 é levado até a bobina 4 e começa a enrolar no sentido anti-horário. Depois da 4 vai para 5, sentido horário, e assim por diante. Bem, só que aqui vocês vão perceber que ainda sobraram duas bobinas em separado, né? Que um terminal dela aí, ó, vai ainda estar grudado aqui, ó, no terminal 1, né? Que da esquerda para a direita aqui, ó, terminal 1 e terminal 2. Então uma parte dessas duas bobinas está aqui na terminal 1 e outra no terminal 2. Então vocês vão ver aí que essa parte do terminal 2 aí, ó, é onde começa a desenrolar a bobina. E vão marcar lá. Ó, e agora dá pra ver essas últimas duas bobinas que sobraram, que tá saindo fio, ó, desse terminal 2 indo lá pra bobina 3. Ó. Então aí ele vai estar enrolado no sentido horário. E voltando agora para a bobina 2 no sentido anti-horário. E finalizando o fio, como dá pra ver aí, ó, finalizando o fio no T1, no terminal 1. Então, vamos marcar no caderno assim. Passa um traço aí, que é as outras duas bobinas, né, separado. Então aí, T2 vai começar agora na bobina 3, no sentido horário. Vou marcar no caderno. Aí, marquei no caderno aqui, ó. T2, bobina 3, horário. Depois vai para a bobina 2, anti-horário, e finaliza no T1. Que aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Saiu lá do T2, terminal 2. Tá aqui na bobina 3, no sentido horário. Depois que eu terminar ele aí, dá para perceber aí, ó, que o fio tá vindo aqui, ó. Então logo ele vai estar enrolado no sentido anti-horário, na bobina 2. E como tá finalizando, dá para perceber aí, ó. Ele fez a volta aí e finalizou aqui no terminal 1.
Esse método dá para você usar em qualquer tipo de estator. Tem vários modelos de estator, alguns com mais, outros com menos bobina, mas dá para usar o mesmo método, com a mesma contagem. Então você marcando os terminais em que os fios começaram a desenrolar, marcando as bobinas em que eles estavam e o sentido delas. Então quando você começar a numerar, é sempre bom fazer um pontozinho de referência no número 1, para que se os números ir se apagando depois, como você sabe que aquilo ali é o número 1, aquele pontinho de referência, então a partir dali você começa a marcar, sempre no sentido como se começa a marcar a numeração, que é da esquerda para a direita, e dá prosseguimento. Eu vou tirar esses terminais aqui e volto a mostrar a vocês o estator limpo, e como a gente vai começar a enrolar ele. Bem, como dá para ver aqui, eu já terminei aqui de tirar todos os fios. É bom você verificar aí os isolamentos deles, se estão todos bons. Corrijam todos eles, porque senão não tem como você proceder com o enrolamento. Se você enrolar aí o fio, ele pegando diretamente no ferro aí, pode corroer parte do fio e vir a danificar aí o seu trabalho. Isso aqui eu já conferi, tá tudo correto. E no caderno você pode marcar também assim, ó. De acordo com as bobinas que você numerou, você pode marcar ela assim. E você, quando for dar prosseguimento, siga a lista que você fez. No meu caso aqui, ó, vai começar no terminal 1, indo para a bobina 2. Vou começar a enrolar ele no sentido anti-horário. Sempre no final é bom você medir o fio, ver que bitola de fio é. Nesse caso aqui eu medi, era um fio 19, 64 espira, que é 64 voltas. Então vou soldar aqui o fio no terminal 1 e começar a dar prosseguimento. E quando você começar a enrolar, é bom você começar sempre aqui por baixo, ó. Começa a enrolar sempre por baixo. E as espiras bem juntinhas uma da outra, para não deixar espaço, porque senão não vai caber todas elas e o serviço vai ficar aquele trabalho assim mal feito, sem muito acabamento. Bem, como está no caderno aí, ó, eu já soldei aqui, ó, no T1 aí, que é o terminal 1. Lembra que ele fazia essa volta aí, ó? E agora ele vai ser enrolado aí no sentido anti-horário. Então eu vou proceder aqui enrolando essa bobina para vocês verem como é que ela vai ficar aqui, o enrolamento dela. Aí vai procedendo sempre dessa maneira aqui, ó, enrolando ela bem justinha. Você enrola e estica bastante o fio e deixa ela bem ajustadinha aqui, ó. Se caso acontecer ficar uma falhazinha, você pode vir com a faquinha aí depois e ajustar. Mas sempre enrolando o fio bem esticado aqui, ó, que é para ele modelar certinho na bobina e ele fazer as quininhas certinha, que é para poder dar a quantidade certa de espiras e não ficar amontoada uma na outra. E sempre procedendo dessa maneira, ó. Sempre esticando o fio bem esticado, ele é um fio grosso, ele não vai se partir fácil. Mantenha ele bem esticado. E quando chegar em cima, proceda com o enrolamento, sobrepondo aí até completar as voltas dessa bobina aí. Completou as voltas dessa bobina, é bom que quando terminar ela termina sempre embaixo. Aí ela vai passar para a próxima. Dando sequência lá, vocês vão olhar qual é o sentido que a próxima vai estar enrolada e permanecer enrolando. Quando enrolar a próxima, nesse caso aqui que essas duas vai ser separado, finalizou aqui, volta ela para o terminal dela e solda lá no terminal dela e dá continuidade à segunda fase das bobinas. Eu terminei de enrolar aqui essa primeira bobina. Aí vou dar sequência aqui agora na segunda, que é a bobina 3, que está escrito no caderno. Como essa aí foi no sentido anti-horário, essa aqui é no sentido horário, igual está ali no caderno. Olha.
no sentido horário lá, bobina 3, no sentido horário, e depois finalizando no terminal 2. Vocês podem reparar que ela ficou bem ajustadinha, coube a 64 voltas, igualmente estava no original. Vou dar prosseguimento aqui e volto a mostrar a vocês. Bem, eu já terminei as outras duas ali, como estava lá no caderno, e vou dar sequência aqui agora à segunda fase. Essas primeiras duas eu terminei, e aí finalizou igual estava ali, ó. T1, bobina 2, depois a bobina 3 e finalizou no T2, que é isso aqui, ó. Terminal 2 aí, onde eu finalizei o fio. Aí, como vê ali, ó, agora começa no terminal 3 e vai para a bobina 4. Como o terminal 3 está aqui, ó, embaixo, é a bobina 4, está lá atrás, você vai pegar o fio, né, fazer o zigue-zague dele aí, até chegar lá na 4, já direciona nele no sentido que você vai enrolar, que é igual tá ali, ó. Bobina 4 lá, sentido anti-horário. Aí é só dando sequência aqui, enrolando. Depois da 4 ali, ó, vai para 5 no sentido horário. Então, depois de enrolar a 4 aqui, vai vir para 5, depois para 6, depois para 7, depois para 8. E aí finaliza, sempre reparando ali de acordo tá o sentido dela. Quando terminar, a gente viu lá que estava no terminal 1, B1, né? Olha lá, ó. A gente olhou, começou a desenrolar pelo terminal 1. Então é só finalizar lá soldando terminal 1. A gente lembra que tinha dois fios, já tem um soldado aqui, que é essas duas bobinas. Então ele vai finalizar lá, aquele ponto lá. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Aí já estou finalizando aqui, ó, como dá para vocês verem aí. Que estou finalizando aqui no sentido horário, bobina 1. Igual estava escrito ali, ó. Aí vou soldar aqui agora no terminal 1, que é onde começou a desenrolar, ó. Começou a desenrolar pelo terminal 1. Então da esquerda para a direita, 1 é esse aqui. Então eu vou soldar aqui. Próximo passo agora é laquear essas bobinas aqui, botar uma resina nelas para que elas não tenham nenhuma vibração quando começar a girar. Para a peça começar a girar aqui por cima, que ela não tenha nenhuma vibração e venha afogar esse fio e o estator venha, a outra parte venha corroer aqui o fio do estator. O magneto venha corroer aqui o fio do estator. Então agora é soldar, depois laminar ele, vedar ele todinho aqui com a resina, depois soldar o terminal e está pronto ele. Então vamos para o seguinte passo agora, que é laquear ele todo. E já está pronto já o estator, já está todo laqueadinho. Dá para vocês verem aí que ficou com bom acabamento. Já soldei o chicote ali nos terminais. Agora é entregar ao cliente e botar para testar. Aí quando vocês fizerem o de vocês, vocês laqueiam corretamente, veja se não ficou nenhum fio aí solto para passando. Que essa parte aqui, ó, tem que ficar livre. Quando você olhar ele assim, tem que estar livre, ó. Porque senão a parte que roda lá, se o fio não ficar livre aqui, ela vai passar em cima desse fio aqui e arrancar as laterais do fio, vindo a danificar o estator. Então até a próxima. Então se vocês gostaram, clica no canal aí, deixa o recado de vocês. E se não gostaram, e da próxima eu possa agradar mais a vocês. Até breve.